Marcos capítulo 5, versículo 21. Nós leremos esse texto, vamos ler juntos, você que está em casa leia também, ele vai ser colocado aí na sua tela. Marcos 5, 21. Vamos ler juntos? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Jesus, que como ouvimos na exposição pela manhã, do irmão Lucas, se você não veio, você pode ainda acessar o YouTube e está lá a mensagem, procura o culto da manhã de hoje, daqui da primeira igreja. Ele foi praticamente expulso da região de Gerasa, também alguns conhecem como área de Gadara, porque ao expulsar os demônios de um homem que sofria muito pessoalmente, um endemoniado, chamado endemoniado gadareno, e aterrorizava a localidade, que ficava do outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é, na verdade, uma grande represa natural, formada pelo Rio Jordão e alguns afluentes pequenos. Ele forma quase parecido com uma lira, uma pequena harpa, com 13 quilômetros na sua extensão maior e 30 ou 35 quilômetros de norte a sul. E a escassez de água doce ali é tão grande que aquela porção de água que é menor que algumas das nossas represas é chamado de mar. Até hoje lá, pela quantia, mas nada a ver com o mar que nós conhecemos, a água é doce, e era a região dos pescadores, e havia ali várias cidades, uma parte do mar ficava na Galileia, que predominantemente era habitada por judeus, e a outra parte ficava nessa região chamada Decápolis, que eram cidades de origem grega. Depois que Alexandre entrou lá, ele deixou os seus generais, ficaram e fizeram cidades de origem de cultura grega. Os romanos depois tomaram conta da região e eram cidades muito importantes para eles. Este homem que teve os demônios expulsos, esses demônios ao serem expulsos, a história é conhecida, eles entram numa manada de porcos, 2.000 porcos, o texto de Marcos registra, e esses porcos caem no precipício, se afogam ali no Mar da Galileia, e é claro que foi um prejuízo grande para os donos. Só que, por causa disso, um homem que aterrorizava, um homem que sofria tremendamente, foi liberto. Foi útil à sociedade, mas os donos os suinocultores não viram assim. E eles, então, pediram para Jesus, diz que eles rogam, quase que expulsam Jesus daquele lugar, mas desse incidente surge o primeiro missionário que nós poderíamos chamar de missionário autóctone, o missionário nativo, o missionário que é da própria terra. Aquele próprio ex-endemoniado que quer seguir Jesus, Jesus fala, não, você fica aí, ele se torna o primeiro missionário e ele começa a pregar naquelas cidades, nas 10 cidades que hoje fazem parte da Jordânia. Agora, quando Jesus chega do outro lado do mar, lá na Galileia, de maioria judaica, onde a sua popularidade só aumentava, pois é visto por muitos do povo como mestre e profeta, e além dos seus discípulos, alguns já começavam a vê-lo como o Messias prometido. O seu evangelho foi muito aceito, festejado em alguns lugares, mas também rejeitado em outros, e assim é até hoje. Naquele lugar de Decápolis, que no início rejeitou e depois aceitou, hoje o evangelho é rejeitado lá. E em muitos lugares isso acontece. Às vezes alguns se preocupam, não adianta pregar ali, aquele lugar é duro. Jesus Cristo manda que a gente vá em todos os lugares, ele foi rejeitado, em outros ele foi aceito, mas ele não se importa. O importante para Jesus em todo o tempo, e para aqueles que são discípulos dele também deve ser, é cumprir a missão, o ministério, e assim ele cumpria a vontade do Pai. Marcos capítulo 5 ainda, vamos continuar lendo agora, do versículo 22 ao 24. Se você está com a Bíblia, pode ficar com ela aberta, usamos a versão da NAA em casa. Vamos fazer a leitura, todos lendo juntos, porque assim a gente fica mais atento ao texto que ele diz. Vamos ler juntos? Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Jairo era
Assim era chamado, e é registrado no Novo Testamento em grego, arquissinagogos. Era o responsável pelos serviços religiosos da sinagoga no sábado. Ele é quem indicava, ou esse que era o chefe, chamado assim, traduzido como chefe da sinagoga, esse arquissinagogos, indicava a pessoa que faria as orações, quem faria a leitura das escrituras e qual seria o texto, e a pregação, ele escolhia. Durante o restante da semana, ele era o responsável pela escola, que funcionava na sinagoga, só os meninos estudavam, pelo Tribunal de Justiça, que era administrado também pelos religiosos, e a administração de todo o patrimônio da mesma. Ele era um homem muito importante na sociedade local. Mas esse Jairo, ele demonstra uma fé verdadeira em Jesus. Ele implora pública e humildemente por sua filha que está morrendo, pedindo que Jesus vá até a sua casa e imponha as mãos sobre ela. Ele crê de todo o coração que aquele mestre tem o poder sobrenatural de Deus e que pode salvá-la. Aquele homem, ele arriscou o seu prestígio e até o seu emprego, pois Jesus Cristo era visto por muitos dos principais líderes religiosos da época como um herege e impostor. Jesus aceita o convite, vai com ele, mas no caminho uma multidão que também está buscando bênçãos de Jesus dificulta a sua jornada. Vamos ver isso? Do versículo 25 a 30, o texto continua e narra a caminhada de Jesus. Começando no 25. Vamos ler? Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? A mulher cujo nome não é revelado, que tinha uma hemorragia ininterrupta, e por isso, além de todo o sofrimento físico causado pela perda do sangue, o incômodo para si e para os outros, ela também era chamada de impura, e em lugares públicos ela devia se autodeclarar: estou impura, para que ninguém tocasse nela. Ela era proibida de entrar no templo e mesmo na sinagoga, até em lugares reservados para as mulheres, ela não podia participar. Onde morasse, ela tinha que estar separada do restante da família. Essa mulher provavelmente, se foi casada, ela perdeu o seu casamento. Ela teria os seus objetos de uso pessoal totalmente separados. Em Levítico 15, 25 a 28, há recomendações sobre isto, como tratar da mulher que tem esse fluxo de sangue contínuo. É claro que quando isso é colocado no Velho Testamento, a lei do Antigo Testamento, ela visava proteger a comunidade e a própria pessoa. Mas, com o tempo, essa impureza foi levada para o lado espiritual. Quem tinha esse mal tinha uma condenação praticamente eterna. Acreditavam os religiosos, os intérpretes da lei, por isso que Jesus condena a tradição, que quem tinha esse mal ou tocava em alguém que tinha, ficava impuro não apenas física, mas espiritualmente. E se morresse naquele momento, não iria, seria julgado, afastado do reino eterno. Mesmo que esse contato fosse na roupa. Ela era uma pessoa excluída do convívio social e até religioso. Aquela mulher e outras que tivessem o mesmo problema, mas aquela especificamente, era considerado um caso perdido. Há 12 anos ela portava esse mal. Mas ela não se acomodou. Outro teria até se matado. Ou teria ficado lá chorando no canto.
Não, ela procurou, ela fez foi atrás, procurou o tratamento através da medicina da época, fez uso dos remédios e métodos que lhes prescreveram, mas depois que ela gastou tudo o que tinha com os médicos, eles desistiram dela. Mas ela tinha uma fé verdadeira em Jesus. Era a última e, naquele momento, a única esperança dela. E ela acreditava que ele a curaria, mesmo que ela apenas tocasse na roupa. Ela queria tocar num pedacinho da roupa, na barra da calça, que seria se fosse hoje. Não, num pedacinho. E é o que ela faz. Ela se joga. A multidão aperta Jesus. Eu imagino aquela mulher rastejando, literalmente, para chegar e tocar. Mas ela tem... Aquele foi um toque de fé. Ela fez isso. Ela queria de tal forma no poder de Jesus, mas ela não podia dirigir palavra a ele. Ela sabia, ela era impura. E nem ser tocada por ele. Mas ela tem por Jesus, além da fé absoluta, um reverente respeito. E a cura foi imediata. Ela sentiu a cura. Ela percebeu que mudou. Mas naquele mesmo momento, Jesus se volta e pergunta: quem me tocou? A Jesus importa e muito a transferência da fé, não apenas na sua veste, mas essa transferência é feita por uma confiança depositada na sua pessoa. Esse quem me tocou, no original grego, é uma palavra usada para mulheres, para sexo feminino. Então é claro que Jesus, na realidade, já sabia da pessoa que tocara. Jesus não foi pego de surpresa. Ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Muitos acham aqui, será que Jesus foi pego de surpresa? Ele não sabia? O que aconteceu? E essa pergunta não é uma pergunta acusatória, mas um convite à mulher para que ela confessasse a sua fé. Poder. Saiu de mim poder. A palavra é dinamis. Da onde vem a palavra dinamite. Tem o sentido de poder sobrenatural e pessoal de Deus, do próprio Deus. Jesus é Deus. Esse poder é o poder de Deus que vem através de Jesus. E essa mulher teve um toque de fé. Vamos ler também, porque a história continua. A gente viu que no início da história tudo começa com Jairo pedindo a Jesus que vá curar a sua filha. E Jesus interrompe a caminhada. No meio daquela confusão, daquela bagunça, ele para tudo. Mas o que vai acontecer? Agora vamos ler do versículo 31 ao 34. Vamos ler juntos? Do 31 ao 34. Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. A multidão e os discípulos estão parados, tudo parou, e Jesus dá atenção àquela mulher. Ele tem um convite do lado dele, um homem ansioso, mas Jesus para tudo. Jesus ele para tudo. A Bíblia diz que até o mundo já parou para Deus atender as orações. Jesus para tudo, para dar atenção a quem nele crê e que vai a ele com toda a fé. Ela testificou, ela se prostrou e ali ela mostrou a confiança sincera e a sua gratidão a Jesus. Jesus a declara salva pela fé. A fé que a mulher tinha em Jesus para a cura física serviu também para a sua salvação espiritual, porque essa palavra salvo, ela é aplicada também no sentido de salvação total da alma. Salvação da condenação do pecado. Ela foi salva tanto da doença que a oprimia e humilhava, como ela foi salva da condenação que oprime a todos nós, que é a condenação do pecado, na qual todos nós nascemos. Agora do versículo 35 e 36. Vamos ler juntos também? Enquanto Jesus ainda falava,
chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. O que será que passou na mente de Jairo? Raiva da multidão, em especial daquela mulher que reteve o mestre. Decepção com Jesus, que perdeu tempo conversando com aquela mulher. Isso é apenas coisa que vem, inquirição nossa. Mas Jesus se volta para ele. Jairo confiava tão verdadeiramente que provavelmente não deu lugar a tais questionamentos, mas ouviu com atenção o que o mestre lhe disse. E as palavras que Jesus disse, elas originalmente tinham o seguinte sentido: pare de se deixar dominar por esse medo. Tão somente continue a crer. E é o que acontece. Vamos ler o 37, 38, 39 e 40, que vem a seguir. Todos, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Pedro, Tiago e João, apenas os mais próximos, recebem a permissão para acompanhar Jesus. Esses três também são os mesmos que acompanharam a transfiguração. E agora eles acompanham a primeira ressurreição realizada por Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, a Bíblia descreve que ele ressuscita 3 pessoas. A primeira é essa, a filha de Jairo. O nome dela não é Talita. Tem gente que põe Talita, né? Talita é menina. E não é Talita. O nome não é dito dessa menina. Também, ele vai curar o filho da viúva de Naim e Lázaro. O filho da viúva de Naim é público. Mas essa primeira ressurreição, que era no início ali do seu ministério, ele não queria que se tornasse pública. Porque, na verdade, ele estava iniciando e se fosse publicada, o que aconteceria? Tudo pararia. E as reações seriam incontroláveis. Por isso, Jesus pede e leva apenas aqueles em quem ele confiava absolutamente. Os 3 líderes dele, que com ele estão. Também, quando ele chega lá, ele encontra os pranteadores profissionais. Esse pessoal chorando não eram parentes. Eram as carpideiras, elas eram contratadas para chorar. Dizem que no Brasil, em algumas regiões, existiram as carpideiras e ainda existem carpideiras profissionais. E também haviam músicos, que eles tocavam as melodias fúnebres. Jesus ordena que saiam, dizendo que a menina dormia. Quem chorava profissionalmente, agora ri zombateiramente. Até hoje, pessoas zombam de Jesus. Pessoas que não entendem como ele age, que não conseguem aceitar as suas ordens, zombam dele por não crerem de fato nele. Quando Jesus fala, ela dorme. Jesus não está dizendo que é o sono da alma. Mas, quando a Bíblia fala em que os que morrem no Senhor dormem no Senhor, é o descansar do corpo das atividades físicas, continuando quem falece consciente no mundo espiritual. Mesmo os que morrem sem o Senhor, de certa forma, estão dormindo, mas conscientes longe ou perto de Deus. Agora, os 3 últimos versículos, nós vamos ler ainda, Marcos 5 ainda, vamos ler o 41 até o 43. Jesus chega então e diz, vamos ler? Tomando a criança pela mão, disse: Talita
cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Talita cumi seria a frase que um pai ou uma mãe, isso em aramaico, que era a língua comum do povo da época, daquela região toda, que pegava desde a parte onde estaria Israel, e indo pela Samaria, indo até a Síria, chegando perto ali onde hoje é o Iraque, essa era a língua, porque aqueles povos foram misturados, foram conquistados pelos babilônios, pelos assírios, e eles criaram um que hoje em muitos países chama-se crioulo. Era o crioulo, o aramaico era o crioulo da época. Uma linguagem assim, nem era o hebraico, nem era o árabe, mas a mistura dessas línguas, e era a linguagem do povo. Jesus pregou em aramaico, Jesus ensinou em aramaico, depois isso vai ser escrito, alguns acham que primeiro alguns escritos foram feitos em hebraico e traduzidos para o grego, que era a língua comum, a língua comercial, equivalente ao nosso inglês hoje, que todo o povo poderia ter acesso. Agora, Talita cumi, um pai ou uma mãe dirigiu uma criança para despertá-la, quando viu que ela já dormiu o suficiente. E seria assim, menina ou ovelhinha. A palavra podia também ter o sentido de ovelhinha, queridinha, né? Menininha. E aí é dito assim, está na hora, levante. Jesus, como um pai amoroso, ele fala para aquela menina, você é minha ovelhinha, você é menininha. Você já cumpriu, você já dormiu o suficiente. E Jesus a levanta. Aquele que tem poder sobre as doenças, tem poder sobre as tempestades, nós já vimos isso lendo Marcos, tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a morte. Nem a morte impede o poder de Jesus. Mas para isso precisamos ter fé. Uma coisa interessante aqui. 2 mulheres curadas, uma senhora e uma menina. E 12 é um número de anos comum. 12 anos aquela menina tinha vivido, 12 anos aquela mulher tinha sofrido. E naquele mesmo dia, os 12 anos da menina prosseguem. E os 12 anos de sofrimento daquela mulher são encerrados. Aleluia. Sim, porque tanto a mulher quanto o pai da menina, Jairo, tiveram a verdadeira fé. A verdadeira fé que eu e você temos que ter. Se queremos ter um toque de fé e termos respostas e ações sobrenaturais do Senhor na nossa vida, que ainda haja assim. Verdadeira fé que só pode ser exercida por quem é humilde. Jairo, quando se chega para Jesus, ele se ajoelha na presença de Jesus. Aquele homem que era o chefe, aquele homem que mandava, aquele homem que tinha provavelmente empregados, ele se ajoelha na presença de Jesus, que para os seus líderes espirituais, do sinédrio, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, seria visto como um embusteiro, um feiticeiro talvez, até Jesus foi acusado disso, um herege. Aquele homem se ajoelha humildemente. Ele não chega para Jesus e fala, olha Jesus, eu sou um líder aqui em Israel, eu tenho o direito de ser curado. Se o senhor é o Messias, o senhor tem que atender a eu que sou o religioso. Ele podia ter vindo com exigência. Tem gente que hoje ainda quer mandar em Jesus. Eu decreto a cura. Você tem que fazer isso. Ou Deus é Deus, me cura, ou senão não é Deus. Humildemente eu tenho que chegar na presença de Deus, porque eu nada mereço. E quem quer exercer a verdadeira fé tem que ter a humildade de reconhecer que é só pela graça e misericórdia que eu e você podemos ser atendidos pelo Senhor.
e humildemente nos ajoelharmos na presença dele e falarmos: Senhor, eu nada mereço, mas eu creio. Aquele homem, ele foi interceder. É importante, às vezes nós não pedimos por nós, mas pedimos por outros. Mas a bênção que vai para o outro nos abençoa também, porque quem é canal de bênção é abençoado. Aquela família toda foi abençoada. Aquela mulher pedia por si, mas ela humildemente, ela se rastejou. Ela se rastejou. Ela teve dinheiro. Ela gastou dinheiro com os médicos. Ela teve posição alta na sociedade. Mas ela se rastejou para tocar na pontinha ali do vestido de Jesus, da roupa de Jesus. Humildade. Ela podia ter dito: Senhor, eu estou sofrendo tanto. Eu sou filha de Israel, não mereço isso. Não mereço ser marginalizada. Mas ela não foi apresentando nada. Ela foi humildemente rastejando para dar o toque de fé. Só pode ser exercida por quem é humilde, se humilha na presença do Senhor, reconhecendo que nada merece. A verdadeira fé só pode ser exercida por quem tem consciência de uma grande necessidade. Você tem necessidade do que você está pedindo de fato, então persevere. Aquela mulher perseverou. Ela enfrentou a multidão. Muitas vezes há uma multidão querendo afastar a gente de Jesus, querendo afastar a gente das bênçãos do Senhor. Mas ela não se importou com a multidão. Ela foi perseverante. Jairo também teve paciência. E ele não ficou cutucando Jesus. Jesus, vamos logo. Eu cheguei primeiro. Eu sou o primeiro da fila. Olha aqui a minha senha. Não. Ele aguardou Jesus atender aquela mulher. Sim. Só quem tem consciência da grande necessidade e persevera pode exercer a verdadeira fé, o toque de fé que será atendido pelo Senhor. A verdadeira fé só pode ser exercida por quem busca o único que pode tudo. É Deus, sim, mas o verdadeiro Deus, a ele só se chega por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você ficar chutando para todos os lados, você tem que ir para Jesus. E em Jesus. Só por Jesus, somente por Jesus, não há outro. Ninguém te leva a Jesus, você vai diretamente a Ele. Eles não foram aos discípulos, eles foram diretamente a Jesus. Vá a Jesus, é Ele quem pode. É Ele quem pode na sua vida, porque Ele pode tudo. Se você quer exercer a fé verdadeira, busque unicamente Jesus. E busque Jesus como? Busque Jesus com o povo de Jesus. Busque Jesus na palavra de Jesus, na Bíblia. Busque Jesus numa oração humilde a Ele. A verdadeira fé só pode ser exercida por quem se dispõe a obedecer Jesus Cristo. Quando aquela mulher foi curada, ela teve a salvação do corpo físico. Mas para ela ter a salvação da alma, ela teve que responder a Jesus: fui eu. Porque ele perguntou, ela podia ter se escondido. Porque naquele momento ela põe em risco até o trabalho de Jesus, né? Porque ela tocou, ela o tornou impuro, e as pessoas que estavam ao lado podiam gritar e chutá-la. Mas ela obedeceu a Jesus. Quem foi que me tocou? Fui eu. E se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu. E ela teve a salvação não só do corpo, mas ela teve a salvação eterna. A tua fé, demonstrada agora, expressa na obediência, se declarando e confessando, ela confessou publicamente. Sim, Jairo também obedeceu a Jesus. Ele não parou, ele não incomodou o Senhor, e quando chega na hora, Jesus fala: vamos entrar. Não tenha medo, confie, acredite. Ele vai e vai com Jesus. Ele aceita entrar, ele aceita que Jesus mande embora aqueles que estavam ali fazendo aquele show de horrores. Fé verdadeira leva à obediência. Se você crê, você obedece. Você vai conhecer os mandamentos de Jesus e você vai obedecer Jesus. Fazer tudo o que ele disser e não fazer tudo o que ele disser. Verdadeira fé só pode ser exercida por quem troca o medo pela certeza da vitória em Cristo. Não tenha medo.
Confie. Não tenha medo. A vitória é de quem crê. Não tenha medo. Não tenha medo do pecado. E diga não às tentações. Não tenha medo do diabo e de alguém que ameaça você com o que quer que seja. Não tenha medo daqueles que, porventura, estão querendo o seu mal, que você acha, e que estão fazendo alguma coisa. Confie em Jesus e faça o que é certo e obedeça a Ele. Não tenha medo. Não tenha medo nem, às vezes, da sua fraqueza. Confie. E saiba que Jesus, apesar e a despeito de todas as fraquezas e fragilidades suas, se você confiar, descansar e falar, Senhor, troca o meu medo pela certeza da vitória. Ele vai fazer isso. Um toque de fé. Só a fé verdadeira pode salvar você, não só das situações difíceis que você está passando, dos problemas do dia a dia, e talvez até de algumas surpresas da semana. Parece que tudo vai bem e a gente se preocupa com isso, né? Quando está tudo calmo, porque esse mundo é assim. Esse mundo condenado pelo pecado é assim. É um mundo de incertezas, de instabilidade constante. De repente, tudo muda. Só com fé verdadeira, tocando em Jesus, pela palavra, pela oração, comunhão constante com irmãos que podem te ajudar, é que você vai ser salvo. Salvo dos seus problemas, e só a fé verdadeira em Jesus, que leva você a reconhecer o seu pecado e a crer que Ele já perdoou ao morrer na cruz e derramar o seu sangue, pode dar salvação eterna. Creia nisso. Fé verdadeira. Verdadeira fé. A fé da mulher com fluxo de sangue, a fé de Jairo. Fé verdadeira que foi um toque da mulher, um pedido humilde de um homem. E nesse momento eu quero convidar você, enquanto o grupo de louvor vem à frente, que vai estar nos conduzindo nesta canção final, eu quero convidar você que está aqui a fechar os seus olhos agora. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está aqui, você que está em casa também participando conosco. Feche os seus olhos. Mas eu peço até que você, daqui a pouco, vá aí aonde você está assistindo, vá abaixo da descrição do link, onde está lá, quero preencher. E você vai preencher o que você está precisando. Eu não sei o que acontece, não sei os problemas, mas Deus sabe, Jesus sabe, Ele sonda o seu coração. Eu vou pedir que o pastor Saulo venha aqui à frente. Eu falei, pastor Saulo, eu pensei nele hoje, e eu pensei que ele iria fazer isso que eu vou convidar ele para fazer agora. E se você está aqui, atravessando um momento de dificuldade, de lutas, eu convido você a vir aqui à frente. Há muito tempo nós não fazemos isso e hoje eu senti. Você que está na galeria, desça e vem aqui. É doença, é problema de alguém, vem aqui, suba aqui, pastor Saulo. Pode vir aqui à frente. Venha do jeito que você está, por alguém, por você mesmo, por dúvidas, por medos, por temores. Vem à frente. Vem à frente, nós vamos orar por você. E se você hoje quer receber Jesus como seu Salvador, eu peço que você venha à frente também. E você vai orar depois. Mas nós vamos orar agora. Vem aqui, você que está na galeria, desça. Esse é um toque de fé, um movimento de fé. Não é ouvir, né? É claro. E aí, você coloque e diga agora, eu creio. Eu estou também indo junto. Pode vir, vamos chegar mais um pouco aqui para os outros chegarem mais para frente. E nós vamos orar nesse momento. Você que está aqui, confia no poder de Deus, erga a sua mão, erga as duas mãos aos céus. Pastor, vai orar nesse momento. Oh, Senhor, glórias ao teu nome, Aleluia. Senhor. Nós estávamos certos que esta noite haveria um momento de nós nos encontrarmos novamente, Deus, Senhor. É verdade. Pois aqui viemos porque o Senhor nos trouxe, Senhor. Amém. Não foi por acaso. Amém. Amém. Nós nos programamos de vir aqui para receber do Senhor a bênção, Pai. Deus. Oh, Glória. meu Deus, eu tenho a ideia de que eu posso estar muito bem, mas não tanto que não posso melhorar muito na Tua presença, Senhor. Deus. Meu Deus, agora,
Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Amém. Ó Pai, consolida, Senhor, e confirma toda a restauração nesta Amém, noite, Senhor Deus. Amém. Ó Pai, desânimo, desmotivação, Amém, Senhor. Cura, A falta de fé, Levanta, meu Deus, tem restaura, misericórdia, Senhor. Tenha, Pai. Livra-nos do mal, Pai, Ó e Deus. traga de volta aquele que Amém. precisa, Senhor, Amém. de mais fé, Amém. de mais comunhão com os outros, Amém. meu Deus. Amém. Aqui está a palavra profética, Aleluia. Senhor. Meu Deus, aceita Aleluia. aqueles que estavam, Aleluia. Senhor, desmotivados. Aceita, Ó Senhor. Deus. Aqueles que estavam sem comunhão, Ó se Pai. afastando, Senhor. Amém. Ó Amém. Pai, Amém. traga-os de volta, Senhor. Amém. E que nada, Amém. nada venha nos impedir Amém. de Amém. estarmos firmes na rocha É verdade, inabalável, Pai querido. que é Ó o Senhor Deus. Jesus Cristo, Aleluia. o nosso Salvador. É verdade. Pai, em nome de Jesus, Em nome com de perdão Jesus. dos nossos pecados, Amém. Senhor, nós cremos nessa noite Amém. o poder do Senhor, da Amém. libertação, Amém. da transformação, Aleluia. Senhor. Ó Pai, Aleluia. oramos no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Você que está aqui à frente, erga as mãos mais Amém, ainda Senhor. e diga assim: eu creio Amém, Senhor. no poder de Jesus. Amém, Jesus. Pela fé, Pela fé, eu recebo a bênção eu recebo a bênção que o Senhor me dá que o Senhor me dá no momento certo, no momento da certo forma certa, e da forma certa. mas acima de tudo, Acima de tudo, eu creio eu creio, Senhor, que o Espírito Santo que o Espírito Santo me enche da paz, enche da paz, que excede todo o entendimento. que excede todo o entendimento. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém que está aqui ou está em casa, antes de você voltar, ou está em casa ou está aqui ou não veio à frente, quer receber Jesus como Salvador, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero voltar para Jesus. Levante a mão. Senhor. Deus abençoe. Amém. Pode voltar. Fiquemos todos em pé. Louvemos a Deus com essa canção.